Meu nome é Cleusa Ribeiro Cardoso Maim. Eu tenho 36 anos. Eu nasci no estado da Bahia. A minha infância foi num sítio, a situação um pouco precária, né? Passava dificuldades. E dentro de mim, já na adolescência, eu tinha um desejo de estudar, trabalhar, para mim ter uma vida melhor. Então eu falei, eu vou embora dessa cidade, vou para outra cidade onde está a minha irmã. Lá eu conheci o meu ex-marido. Ele era diferente dos que eu estava acostumado a conversar, a conhecer. Ele quis de fato logo conhecer os meus pais, ele me apresentou aos pais dele. Estava indo tudo certo, a gente começou a fazer planos, projetos de construir uma família. E nesse tempo, ele recebeu uma proposta de trabalho em São Paulo. E ele me trouxe para São Paulo. No início, tudo era bom. Eu logo comecei a trabalhar, a gente começou, os planos que a gente tinha começou a realizar, a gente estava feliz. Porém, ele tinha os amigos aqui. Eu chegava no final de semana, ele não estava comigo, ele estava com os amigos. Começou a ter problema, a gente começou a brigar muito. E a gente brigava, a gente separava, voltava. Foram muitas idas e vindas. Até chegar o momento dele ir para o futebol, falar que voltava rápido, e ele virou à noite. No outro dia, quando ele chegou transtornado. Ele ria ao mesmo tempo, ele era agressivo ao mesmo tempo. Nesse momento, ele olhou para mim com olhar de deboche, falando que não me amava mais, que não queria mais esse casamento, que a partir daquele momento ele estava indo embora e dessa vez é para sempre, ele não ia voltar mais. E eu fiquei sem chão. Eu comecei a ficar muito angustiada, aquele sofrimento só aumentava, eu não via solução naquela situação. Eu comecei a ouvir vozes, aquela voz que falava que não tinha mais jeito para mim, que eu era uma derrotada, que eu era uma vergonha. E aquela voz falava assim, a saída para você é você se matar, você se suicidar. E quando eu ouvi essa voz, eu não tinha controle. Quando eu vi, eu já tinha me jogado na frente de um carro. Mas o motorista ele freou muito rápido e não aconteceu nada essa primeira tentativa. Na segunda tentativa foi muito forte, porque quando eu me joguei na frente do carro, o moço ele desceu muito nervoso comigo. Você tá louca, você quer morrer, você morre, mas não me complica, eu tenho família, eu quero viver, se você quer morrer, problema seu. Naquele momento caiu a ficha, eu disse, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu só chorava, cada vez mais eu chorava. Eu vi que não tinha solução para mim. Até que eu recebi um convite de uma senhora para ir na Igreja Universal. Só que antes desse convite, ela pediu para mim pegar um copo com água, ela consagrou a água e mandou que eu tomasse. Quando eu tomei aquela água, pela primeira vez eu consegui dormir. Então eu já vi algo diferente naquela senhora. Eu falei, eu quero ir nessa igreja que ela está me chamando. Isso foi na sexta-feira. Quando foi no domingo, eu fui para a Igreja Universal. Primeiro dia que eu cheguei na Igreja Universal, foi muito diferente, sabe? Eu nunca tinha visto nada igual. A maneira como se ensinava, o pastor ele passava uma sinceridade no olhar, no falar. Aquilo ali tudo me chamou a atenção. O carinho que os obreiros tiveram comigo, a atenção, que nenhum outro lugar eu tinha recebido. E a partir dali, aquela primeira reunião que eu participei, eu voltei para casa diferente, eu já voltei leve. Aqueles pensamentos tinham saído. Aí eu já conseguia dormir. Em uma dessas reuniões que eu participei, o pastor ele falou muito de perdão. Que se eu quisesse ser perdoada, eu teria que perdoar.
E nesse dia, ele chamou à frente do altar. Ele falou: você que tem mágoa, você que tem um sentimento contra alguém, vem aqui na frente do altar. Fala o nome dessa pessoa, entrega essa pessoa para Deus, libera o perdão para ela, para sua vida andar a partir de hoje. Naquele momento eu tentava falar o nome dele, mas eu não conseguia. Aí eu comecei a falar em pensamento, até eu conseguir falar. Quando eu falei o nome dele, eu fiquei muito aliviada. Me veio paz dentro de mim. Naquele dia eu consegui perdoar, eu consegui limpar meu coração naquela reunião. Aquela reunião fez uma diferença muito grande na minha vida, porque foi a minha primeira experiência com Deus. E foram muitas quartas-feiras, muitos domingos, eu ali insistindo: eu quero essa paz, eu preciso dessa paz, eu preciso conhecer o Senhor. Aquela quarta-feira eu preparei a minha melhor roupa e eu fui. Eu falei: Senhor, hoje eu quero te conhecer. Hoje vai ser o dia que eu vou te conhecer. E o bispo pregou, ele chamou à frente as pessoas que estavam buscando, que queriam receber o Espírito Santo. E eu fui à frente do altar. Quando eu cheguei na frente do altar, ele falou: fala com Deus. Fala com Deus tudo que está aí dentro. Eu lembro que naquele dia eu me esvaziei. Eu reconheci o quanto eu era orgulhosa, o quanto eu era pecadora, o quanto eu precisava dele. Naquele momento, eu me rasguei diante de Deus naquele momento. E o bispo falou assim: abraça o seu corpo e ele vai falar contigo. Naquele momento, eu me senti abraçada pelo Senhor Jesus. E ele falou, nunca mais será desamparada. A partir de hoje eu sou contigo. E me veio uma alegria, uma paz tão grande dentro de mim que eu nunca tinha tido, aquela paz, aquela alegria e aquela certeza que Deus era comigo a partir dali. Aquela Cleusa que era amargurada, depressiva, sentimental, triste, hoje ela é feliz, ela é alegre. Aquela pessoa que tentou suicídio 2 vezes, hoje eu tenho prazer em viver, em levar a palavra de Deus para outras pessoas que estão passando pelo que eu passei lá atrás. E é um privilégio fazer parte da obra de Deus. E se cumpriu aquela palavra que a obreira tinha falado para mim no início, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Passou algum tempo, o Espírito Santo colocou um homem de Deus nos meus caminhos. Hoje eu sou casada, bem casada. Hoje o meu casamento, ele é uma bênção. Meu casamento é um exemplo para minha família, para as demais pessoas. Hoje eu posso ajudar as pessoas que passam por situações como eu passei lá atrás, de não ter sabedoria. Hoje eu sou a prova viva que o amor existe. O Espírito Santo é o meu tudo, é a minha base, é o meu guia. É como eu falo, ele é um tesouro precioso que está dentro de mim. Sem ele eu não sou nada. Eu falo para ele: se eu tiver que ficar sem ele, é melhor que ele me leve. Porque não dá para viver sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo. Se hoje eu tenho paz, se hoje eu tenho alegria, se hoje eu tenho força, se hoje eu tenho direção, é porque ele está aqui. Então, ele é o meu maior tesouro.